Fala aí, galera, começando mais um Quarentena Hope de hoje. E já aqui comigo, um convidado mais que especial que já participou dessa live aqui, o Felipe Santos. Ele já tá chegando por aí. Enquanto isso, eu vou convidar aqui o pessoal no direct. Você que for entrando aí, já vai dando aquele feedback pra gente, se tá ouvindo bem, se tá tudo legal, se não tá travando, já vai falando aí pra gente. Deixa eu começar a chamar o pessoal aqui, sempre lembrando você que essa aqui é a live do Quarentena Hope. A gente sempre traz um convidado especial aí. E as quartas-feiras tem sido bombástico, hein? As quartas-feiras a gente tem falado sobre um assunto bem polêmico, que é alimentação, sustentabilidade. São assuntos aí que mexem demais com o pessoal. Deixa eu já achar o Felipe aqui. Então, como eu estava dizendo, toda quarta-feira, às 9h30 da noite, a gente está com uma live fixa, né? Onde a gente tem falado aí sobre sustentabilidade, sobre alimentação saudável, alimentos orgânicos. E tem sido bem conscientizador, assim, pelo menos para mim. E sempre está aqui comigo nessa live às quartas-feiras a Jaque, né? E a gente fala aí, debate sobre o assunto, mas quem tem dado uma aula, assim, pra gente tem sido o Fábio e a Marta Pavão, que tem ensinado muito, muito mesmo pra gente nessas lives. Deixa eu até chamar eles, vamos ver se eles estão por aí para participar dessa live com a gente hoje. Pai, Ju, tudo bem? Cadê o Felipe? Amém. Cadê o homem? Que eu não tô achando ele aqui, já chamei ele, não apareceu ainda. Então eu tava falando aqui, já o Felipe deve estar por aí, deve estar terminando de resolver alguma coisa. Eu tava falando aqui sobre as quartas-feiras, né, que a gente tem feito uma live aqui fixa, às 9h30 da noite, às quartas-feiras. Por que às 9h30 da noite? Porque a Jaque, minha esposa, participa comigo, e na outra parte aí da tela a gente tem o Fábio e a Marta Pavão, que também são um casal de amigos, e que moram hoje em Jaú, São Paulo. E eles vivem 100%, a alimentação deles é 100% de alimentos orgânicos. E eles têm dado uma aula aí pra gente do que é um alimento orgânico, explicado. A gente deve ter pelo menos umas 5 ou 6 lives salvas aí no meu IGTV já com esse casal, você pode procurar aí, que você vai ver uma baita aula sobre alimentos orgânicos, sobre como se alimentar bem, o que pode, o que não pode, o que presta, o que não presta de comida. É meio assustador, viu? Grande Felipe chegou por aí. Deixa eu já chamar o Felipe aqui. Então, toda quarta-feira sobre alimentação saudável, e agora a gente está falando sobre sustentabilidade, que tem sido muito legal. Tô te chamando aí, Felipão. Aí, grande Felipe. Fala, Rodrigão, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, já tava preocupado. Daí eu fiquei É. mais tranquilo que a Ju entrou, falei, mas tô mais tranquilo. Se a mulher tá aí, o cara vai vir. Não tem para onde fugir. Na verdade é o seguinte, eu acabei de finalizar uma reuniãozinha remota, eu ainda estou no escritório aqui.
Aí eu falei, caramba, meu, quando você vai ver a hora, né? A hora voa, Voa, cara. né? Aí eu Eu falei, também, eu também putz, tava resolvendo umas coisas na rua, cheguei correndo aqui já direto pra live já também. Falei, meu Deus, a gente olha pro relógio, parece que é tão cedo, de repente já sim, sim, é verdade. Eu já vou aproveitar e vou compartilhando aqui com a minha isso, chama o galera. pessoal. Eu Para tava você. passando um recado pro pessoal aqui que a gente tem falado de um assunto toda quarta-feira. A gente tá com uma live fixa aqui. Grande pastor Adriano Bussadori, vocal da banda Juízo Final aqui com a gente. Olha que da hora. Hoje a gente vai falar, pastorzão, um tema muito interessante, muito bom para nós, inclusive, que é sobre liderança com o Felipe aqui hoje. Então, se puder, fica por aí, chama o pessoal, que vai ser um assunto bem, bem importante para as nossas vidas. E toda quarta-feira, eu estava falando aqui, toda quarta-feira a gente está com uma live fixa, às 21h30. A gente veio já numa pegada aí, umas 5 lives falando sobre alimentação saudável, alimentos orgânicos, e agora a gente está falando sobre sustentabilidade. Vou falar para você, viu, Felipe? Eu tenho ficado assustado em saber das coisas que eu estou aprendendo nessas lives de quarta-feira. Viu? Caramba, meu. Você tava, Rodrigão, você tava fazendo live todos os dias no início da pandemia, né, ou não? Isso aí, isso aí. Eu tava todos os dias. Aí, devido à igreja voltar ao normal, né, a gente começa a ter bastante atividade, ter que resolver muitas coisas, e o trabalho também vai voltando ao normal, a gente começa a ficar meio ocupado, né, Felipe? Aí você travou na segunda, quarta e sexta, e quarta-feira tem esse tema bacana aí. Tá E travado isso, esse tema? quarta-feira tá fixo. Sempre com esse tema de sustentabilidade, A gente veio com alimentação saudável no começo. alimentação saudável. Aí a gente fez umas 4 ou 5 lives falando só sobre alimentos orgânicos, sobre o que realmente é o agrotóxico hoje em dia, né, na comida, que a Sim, gente não tem muita noção, não é falado, né? não tem, E eu não tô com um tem. casal de amigos que participa comigo nessa live de quarta-feira, onde eles hoje vivem 100% de alimentos orgânicos. E Aham. eles estão dando umas aulas assim absurdas pra gente. E agora a gente saiu da alimentação, estamos no sustentável, mas o sustentável acaba ficando ligado à alimentação também. Que top, meu, muito top. Muito É bom. um tema muito propício, né? Porque o bem-estar hoje é tudo, né, Rodrigo? Hoje, você falar Exatamente. de saúde, bem-estar, longevidade, é tudo, né? Principalmente num cenário desse que eu acho que é um cenário que hoje as pessoas elas estão muito ansiosas para tudo, né? Até para comer, cara. Na hora de comer, Para as comer, pessoas exatamente. não escolhe o que vai comer, tá? Quer ver o que é mais rápido, o que é mais gostoso, o que é mais prático, né? E aí É, é o que a gente top está esse falando é tema. exatamente isso. Você terceirizar a sua alimentação, né? Você Aham. não toma mais conta, você simplesmente com o dinheiro você compra algo e você não sabe como isso foi preparado, você não sabe de que maneira, da onde está vindo, por quê. É verdade, verdade. Bacana. Maravilha, Felipe. Hoje a gente está aqui com um tema muito importante, pelo menos Aham. independente, eu acho que de alguém ser líder de alguma coisa, a gente tem que ser líder da nossa vida, né? E é o mais Verdade. importante, né? Começa por aí. Uhum. É verdade. Eu costumo dizer que o principal ponto é realmente você ser líder de si mesmo, né? Sem você ser líder de si mesmo, dificilmente você vai ter êxito, né? E é isso que a gente vai falar um pouco aí, tá? Na Então, verdade, Rodrigo, vou fica à te cortar, vontade, antes de fica à você vontade. entrar no tema aí em si, vamos aproveitar para a gente divulgar aqui o seu trabalho, o programa Dream Makers, explicar aí para o pessoal o que que é, antes de você falar um pouquinho de liderança aí para a gente. Fala um pouquinho aí. Perfeito. Eu quero já de cara, tem uma galera aí que segue a gente no programa Dream Makers, que já está aqui. Pode ir dando o seu joinha, a sua reação, vai compartilhando com a galera. Hoje é um tema muito Coraçãozinho. bacana. Sim, o coraçãozinho, a flechinha, o aviãozinho, vai compartilhando. Ó, o Samuel que está aí, a Sueli que entrou, a Lília, a Denise, ó lá, o Denis, a Fátima. Ó, a Fátima é responsável, olha só. Olha só, tem gente que fala que homem não faz unha,
Essa mulher é uma mulher empreendedora, home office, meu. A hora que você. Pô, fica a dica aí, a Fátima. Dei Olha aí. Marcrin tá aí, ó. Só tem gente bacana aí. O Estevão. Pô, mano, que bacana. Tem mó galera aí. Pô, bacana. O programa Dream Makers, para quem não sabe, é um programa voltado para empreendedores, né? Para pessoas que querem tirar uma ideia do zero, né? A pessoa que tem um sonho de empreender. Eu acredito muito no empreendedorismo como uma ferramenta para você conquistar sucesso financeiro, liberdade financeira, liberdade geográfica, e existe um método para isso. O que as pessoas não sabem é que existe um método para você empreender. E hoje não existe uma escola de empreendedorismo. Eu trabalhei o ano passado no Sebrae, lá é uma consultoria para empreendedores. E aí o Dream Exatamente. Makers, ele nasce com esse objetivo de ajudar a pessoa a desenvolver uma mentalidade empreendedora, conseguir tirar um negócio do zero e colocar um negócio de pé até ele se tornar realmente um negócio Você rentável, né? faz todo o acompanhamento. A pessoa, Sim, por exemplo, sim. chega aí, Felipe, eu tô com uma ideia de fazer um negócio assim. Aí você vai sentar com ela e vai fazer todo o acompanhamento. Na verdade, a gente trabalha inicialmente a capacidade de você conseguir visualizar aquilo que é uma oportunidade daquilo que não é uma oportunidade. Muitos Uhum. empreendedores, existe uma, um dado muito importante. 6 a cada 10 empreendedores, eles fecham as portas no primeiro ano. Seis a Uau. cada 10 empreendedores, eles fecham as portas no primeiro ano. E por quê? Porque ele não sabe empreender. A verdade é essa, ele tem vontade. Só ter a vontade não significa nada, né? Você pode perguntar para quem fuma. Você fala, meu, você sabe que fumar é errado? Sei. Você não deve parar? Devo. E por que você não para? É Não porque consigo. não sabe, não consegue, não sabe a metodologia, não sabe a estratégia para isso. E no empreendedorismo não é diferente. Lá, quando eu estava no Sebrae, a lógica de quem abre o negócio é ele fracassar. Por quê? Porque ele faz tudo errado, né? Ele faz tudo errado, ele vai com muita vontade, tem às vezes uma economia, põe dinheiro naquilo, mas não avalia o mercado, às vezes está fazendo mais Não do segue as mesmo, etapas. não segue as etapas. E aí o Dream Makers não é composto só por mim, é uma equipe, tá? Eu que fundei esse programa, mas ele se posiciona justamente para ajudar esse empreendedor. É o que está começando agora. Não um empreendedor que, pô, já estou com a empresa aí há 5, 6 anos. Não, eu falo para um profissional liberal, eu falo para aquele que está começando agora, ou aquele que ainda quer começar, mas começar fazendo certo, né? Então é Uhum. para esse tipo de pessoas aí que eu costumo falar um pouco no Que Dream legal, Maker. muito bacana. Porque eu sou autônomo e eu sempre vi muito essa dificuldade, como você falou. A gente que quer trabalhar por conta, você fica meio sem direção, ou você cai na dependência do. Eu cheguei até a fazer alguns cursos lá no Sebrae, mas realmente não é algo mais de consultoria, Sim, tudo. sim. Não é algo que te pega pela mão e vai te É, dando um direcionamento. É bem, como posso dizer, bem aberto, assim, né? Não é específico para cada área, tem tudo isso, né? Uma área difere da tem. outra. Não, sim, e tem a particularidade. Quando eu fui admitido lá, hoje eu não faço mais parte lá do grupo. Mas quando eu fui admitido lá, foi justamente por uma questão. Foi pela questão da prática. O empreendedor, quando ele vai montar o negócio, sabe para quem ele pergunta? Ele pergunta para a mãe, para o pai, para a mulher, mas não Exatamente. pergunta para quem tem negócio. Nunca não pergunta para quem já sofreu na pele. Então, uma das situações que me habilitou muito para o Sebrae foi isso. Não simplesmente ser um acadêmico de MBA, de pós-graduação, mas ter um negócio e saber o que o empreendedor sofre. Chega no final do mês, igual agora, meu, é pandemia, é crise, as contas vêm para pagar, é folha de pagamento, é fornecedores. Como que você faz tudo isso? Então a ideia é usar os meus cases aí, ó. Eu estou no empreendedorismo há mais de 15 anos, tá? Empreendendo, praticamente eu tive uma trajetória muito
pouca assim no mundo corporativo, como um CLT, e eu já comecei de cedo a empreender. E aí eu tento passar um pouco dessa experiência, né? A melhor coisa é aprender com o erro, sobretudo se for o erro do outro, né? E Sim. por quê? Porque aí você não precisa repetir. Então a ideia é essa daí, entendeu? Ó, Do deixa eu programa. mandar. A Juliana pediu para mandar aqui, ó. Manda um salve para a Confeitaria Alecrim. Confeitaria Alecrim, nós estamos mandando um salve para você. Você pode mandar doces para a gente, não tem problema. Meu, você não tem ideia do tipo de bolo que essa mulher faz. Meu Deus. Elisete da Alecrim. Meu amigo, ó, Ju, fala pra Elisete, passa lá, todo sábado a Juliana passa na Elisete. Meu, ela faz um cup, faz um bolo. É incrível, meu. Parabéns, Uau. viu? E ela tá aí com Man... a gente, empreendedora. Então. Põe seu Instagram aí, marcadinho aí para o pessoal ver, ou seu WhatsApp, não sei, pode mandar aí, manda aí que o pessoal vai ver. Muito legal. Ó, já começaram a chegar o pessoal mandando aqui, ó. CML mandou assim, ó. Seguir quem já trilhou o caminho ajuda muito a não cometer os mesmos erros, exatamente. Aí a Top. Robertinha, agora você tem o melhor profissional na área. Felipe Santos, até quem acha que não sabe ser uma futura empresária, com ele você descobre que é capaz. Olha aí, ó. É Já tem verdade. aqui gente babando, aqui, Felipe. É, na verdade, ó, tá aí com a gente, eu vou mandar um abraço, que eu acho que é uma pessoa que você pode trazer aqui. É Maravilha. o Dr. Rodrigo De Carli. O Dr. Rodrigo De Maravilha. Carli, ele é Aqui, um ó. médico endócrino e a especialidade dele é a ortomolecular. Ele cai como uma luva para você trazer nesse tema de alimentação e bem-estar. Não Que só legal. ele, tem duas pessoas aqui. Não só ele, como o Denis Soares. Tá? São dois Denis Soares. especialistas que você pode trazer aqui. Você não vai. Meu, os caras é um oceano de conteúdo, um oceano, bem nesse tema aí que você está falando. Dr. Rodrigo Legal. De Carles e o coach de saúde e bem-estar, Denis Soares, tá? Eles Ó, estão aqui com a vocês dois gente, estão aí, inclusive. já manda um direct aí pra gente combinar. Eu tava falando aqui no comecinho, não sei se vocês pegaram. Às quartas-feiras a gente tem uma live fixa aqui, exclusivamente sobre alimentação saudável, sobre sustentabilidade, toda essa área, assim. Então pode me chamar no direct aí que a gente já combina alguma coisa assim. Entrou aqui também o Te Adorar Music do Marcelinho, né? Você que tá aí, Marcelinho. Manda um oi aí pra gente. Conhece o Marcelinho lá da MCB, Felipe? Cara, pessoalmente eu não tô lembrado. Talvez conheça até. Eu acho que conhece, sim. Benção. Legal. Aí, ó, o Denis já tá mandando show. Bom, é isso aí, galera. Eu tava pedindo pro Felipe falar um pouquinho do programa aqui. Tem uma galera muito grande aí que faz parte desse programa, que já aprendeu muito com o Felipe. O Felipe já participou aqui comigo de uma live. Por acaso, a gente... ele sim, olha lá. Sou eu sim. Legal, Marcelinho, que você tá aí. E o Felipe é um amigo de estrada aí que eu conhecia há uns anos já, né? Aquele dia a gente até se assustou em falar quanto tempo. É E verdade. por acaso agora a gente está se afunilando a amizade e com temas bem importantes para o nosso dia a dia. E eu achei sensacional esse programa seu, tem acompanhado algumas coisas aí. Conhecer o Sidney também através de você, né? E o O Sidney Sidney também. é meu cunhado, você não escolhe, né? Pô, vai fazer aqui. Tô brincando, né? O Sidney é gente finíssima, faz parte da nossa equipe lá. Eu assisti a live de vocês, aí foi top pra caramba. Foi muito legal. Aliás, o Sidney já me cobrou umas 2 vezes de eu ir lá, na rádio lá, Você tem e que eu que não ir, fui cara. ainda. Você tem que ir na rádio lá, porque é show de bola. O dia que você for, a audiência vai fazer assim, ó. Você Que é isso. é conhecidaço, né, meu? Maravilha. E hoje eu pedi para fazer mais uma live com o Felipe, porque da outra vez a gente bateu um papo muito interessante e ele pediu para a gente falar de liderança hoje. E eu confesso, quando você falou, Felipe, eu falei pro Felipe, fica à vontade, fala do que você quiser. Mas quando você veio e falou liderança, eu falei, cara, é exatamente isso que a gente está precisando para os dias atuais. Então eu quero passar a bola para você, você vai tocar e daí eu vou interagindo aí com você. A gente tem exatamente aí uns 40 minutos, Felipe. Não, beleza, muito tempo, inclusive, dá pra gente. É um tema muito profundo, né?
mas que vamos tentar abordar pelo menos alguns aspectos aí, tá? Eu vou falar um pouco da minha história em relação à liderança, tá? Mas falou do Eu Sidney, não morre mais, ó. Falou no Cunha. Esse, vai, ó, falou de você, Sidney. Eu falei, meu, cunhado não escolhe, pô. Aí você apareceu aí, não Caramba, vai tirar satisfação aqui, né? É, ele vai querer tirar satisfação aqui. é, Na verdade é o seguinte. Na verdade é o seguinte, eu quero, nessa parte de introdução de liderança, eu queria já de cara lançar uma pergunta, quem aqui é líder? E aí quando eu falo líder, não precisa você ser dono de uma empresa. Às vezes você é um líder religioso, às vezes você é um líder comunitário, às vezes você é dono de um negócio pequeno, ou às vezes você exerce algum tipo de liderança. Então eu gostaria que manifestasse a sua reação para a gente falar aqui sobre um pouco esse tema. Eu escolhi esse tema por quê? Porque lá atrás, quando eu comecei a Líder, que é um dos negócios que eu tenho hoje, a Líder faz 10 anos. Quando eu comecei a Líder, eu comecei de uma empresa que saiu do absoluto zero e hoje ela fatura em torno de 5 a 6 milhões por ano. Essa empresa, eu comecei ela do absoluto zero. E eu tinha uma dificuldade na liderança. Por quê? Quando você começa a exercer a liderança, você começa a encontrar desafios. Então, eu quero falar um pouco de princípios que deram muito certo para mim, que com certeza você que é um líder pode observar e ver se faz sentido para você. Se você se conecta com esses itens também. Tá? Então, eu quero falar um pouco dessa trajetória, olhando para trás. Eu consigo enxergar que eu já tinha algumas predisposições para liderança, né? Então, o Denis está falando aí, ó. Eu tento essa liderança dentro de casa, porém quem acaba mandando é o Davi e a patroa. Não é só isso na daí é um sua pau casa, mandado, tudo. isso aí não adianta nada, isso aí aqui, fora de casa ele manda, agora em casa, bicho, é igual eu, tô falando de liderança, mas em casa eu sou um pau mandado, bicho. Olha Aí, aí, ó. Tá dando uma moral, hein, Ju? na verdade, o que que acontece? Eu quero comentar alguns princípios que deram muito certo comigo, né, durante toda essa trajetória, para ver se você se identifica e faz sentido. Quando eu olho para trás, eu olho alguns itens onde eu percebo, né, que eu tinha alguns requisitos ou uma predisposição ali para liderança, né? Então você já percebe isso quando você é uma criança, a forma como que você influencia as outras crianças. Durante a adolescência eu conseguia perceber, eu sempre acabava sendo líder ali de maneira orgânica, em alguma brincadeira, em alguma equipe, até dentro da igreja eu já assumi alguns cargos de liderança, de jovens, essas coisas, e sempre por quê? Porque alguém enxergava esse tipo de perfil na minha pessoa. Quando eu montei o meu primeiro negócio, eu entendi que essa liderança precisava ser aperfeiçoada. Eu era um engenheiro formado, entendia da minha área, na área que eu atuo hoje, a área de petróleo e gás. Eu entendia de negócios, que eu precisava de entender de negócios, fui fazer MBA e essas coisas. E o terceiro ponto, eu não sacava, até que um dia um mentor meu falou, Felipe, a engenharia é formada por quê? Aí eu, por pessoas. Os negócios é formado por quem? Por pessoas. Então você precisa entender da arte de liderar pessoas. Isso já Uau. tarde. Eu quase fracassei, eu quase quebrei um negócio que tava bem posicionado, ganhando grana, mas, meu, eu estava pondo tudo a perder por conta da liderança. Aí eu fui começar a buscar alguns princípios. O primeiro princípio que faz sentido para todo líder, independente de que área você lidera, é você saber fazer perguntas. Olha só, as perguntas é o que move um líder. Se as suas perguntas são fracas, jamais você vai ser um líder de sucesso. Dificilmente você encontra
Rodrigo, uma empresa de sucesso com líder fracassado, uma igreja de sucesso com líder fracassado. Por trás de todo negócio de êxito tem um líder de sucesso. A primeira pergunta que um líder precisa fazer é uma pergunta que eu fazia lá atrás: o que eu preciso ser para ser um líder eficaz? Eu sempre tive essa questão de fazer perguntas internas. Sempre fui questionador. Tanto que meu livro está saindo agora. O livro se chama A Propósito. Qual é o seu grande porquê? E aí, é uma pergunta. O título do livro é uma pergunta. E a primeira pergunta, quando eu me deparei com esse tema da liderança, é: o que eu preciso ser? O que eu preciso desenvolver para ter uma liderança eficaz? O que eu preciso desenvolver em mim para ter uma liderança eficaz? Esse é o primeiro ponto, fazer as perguntas certas. Sem as perguntas poderosas, você vai ficar inconsciente da sua liderança, você vai correr para lá e para cá. Como eu comecei jovem, eu tinha uma equipe de liderados que praticamente abaixo de mim, em termos de idade, só tinha uma pessoa. Eu tinha ali, eu acho que uns 25 anos, e tinha um cara mais jovem que tinha 22. O resto era tudo mais velho do que eu. Vou ter que ver. Você tem quantos anos? Porque você fala pra mim isso hoje, quando eu comecei jovem, você tem cara de novo, meu. Eu tenho cara de novo, eu tenho 35 anos já. Caramba, tá novo ainda, eu tenho 40. Quando eu comecei, eu comecei com uma equipe de liderados mais experiente tecnicamente, mais experiente em termos de experiência e de tempo. E aí eu tinha um time na mão. E como que você faz para organizar todos esses talentos e coloca esse time para jogar a favor da empresa? Então tinha um time que foi... Eu vejo, Felipe, não te cortando, mas é um dos maiores problemas que a gente vê na atualidade, é isso. Tanto em empresas quanto em igrejas também, né? Essa maneira de conseguir. A gente lida com uma diversidade de opiniões nos dias de hoje tremenda, onde todo mundo acha que o seu jeito é o certo de fazer. Então, é importantíssimo isso, o líder saber se posicionar a ponto de agregar tudo isso, né? E não fazer essa bomba explodir. Não, perfeito. Uma das coisas que eu acho prioritária para qualquer líder é ele ter a consciência da visão. O que é a consciência da visão? Ele precisa saber qual que é a missão dele. Independente se eu estou numa corporação, se eu estou numa igreja, se eu estou numa condição de uma liderança comunitária, eu tenho que entender para onde eu vou. O líder, ele tem que saber, essas duas perguntas têm que estar presentes no líder toda hora. Aonde estamos e aonde iremos chegar. Você pode ser um pastor, você pode ser um gestor, você pode ser um CEO, você pode ser o que for. Essas duas perguntas têm que estar setadas na tua mente. Aonde estamos e aonde queremos chegar. Esse movimento que existe desse ponto aqui para esse, é onde existe a maestria do líder, movimentar. Porque quem tira um negócio, uma ideia, um movimento de um lado e coloca em outro, são as pessoas. Então o líder, ele tem que ter essa capacidade de orquestrar esse movimento. Da onde estamos e aonde queremos chegar. O líder, eu sou... Sim. Colocação, você está falando algo muito importante, porque às vezes a gente vê também, você me corrige se eu estiver errado, você está frisando bem, aonde estamos e aonde devemos chegar, não aonde eu estou como líder e aonde eu vou chegar. O principal ponto, bem observado, é o líder entender que ele tem que mover o coletivo. Uhum. Que faz, a partir do momento que eu tenho um negócio que é eu e um sócio, já é coletivo. Então eu preciso sacar que essa pergunta base fundamental, ela tem que existir. Aonde estamos agora?
e onde queremos chegar. Aí o líder, nem sempre esse onde queremos chegar é definido pelo gestor. Nem sempre é pelo líder de jovem. Nem sempre é por... Geralmente, às vezes é um CEO, às vezes é um diretor, às vezes é um pastor-presidente. Ou seja, você tem que saber a missão e os valores da empresa que você está ou do negócio que você está liderando. Você precisa saber qual que é a missão da tua igreja, um exemplo. Qual que é a missão do teu negócio? Se você não tiver clareza, como que um líder pode mover um coletivo para fazer um movimento se ele não tiver clareza da missão daquele negócio que ele está liderando? Então, você que é um empreendedor, mas Felipe, você precisa estabelecer a missão da tua empresa. Se você entrar agora e der um Google, você vai ver que as principais empresas têm lá as missões, a visão e os valores. Porque é isso que vai orientar eles. Quando ele enxerga ali no futuro, fala, nossa missão é essa, nossa visão é essa. Um objetivo. Então, é um objetivo. Então você vai ver, geralmente essa visão e missão expressa muito a visão do dono, dos acionistas, do pastor, do líder principal, do fundador. Então você vai ver, você começa a perceber que existe, a maioria das empresas vão ter ali missão, visão e valor. Você que é líder, primeira coisa, se você está entrando no lugar para fazer gestão, ou se você já pertence a um grupo onde existe uma hierarquia acima de você, você tem que buscar do teu líder principal qual que é a missão e os valores daquele lugar. Se você olha aí. Ah, não, mas a nossa missão... Não, você tem que buscar. E o líder principal, ele tem esse objetivo. Por isso que em alguns lugares chama diretor. Porque ele promove a direção, ó, nós iremos para lá. Então, primeiro passo, busque essa clareza. Se você não tiver a clareza da missão e dos valores, o que é os valores? Os valores é aquilo que vale nesse jogo da liderança, o que vale? Qual que é o comportamento que eu vou ter? Para chegar nessa missão vale tudo? Não, tem os valores. Aí cada empresa, cada comunidade, cada situação vai definir o seu. Integridade, honestidade, comprometimento. Isso, os valores são, para alcançar essa visão, o que não iremos abrir mão? Aqui, por exemplo, na minha empresa, eu não coloquei vários, porque isso daí fica muito corporativo, para inglês ver, você pendura e ninguém pratica. Então eu pus 3. Eu pus honestidade, aprendizagem e melhoria. Esses são os 3 principais. Honestidade. A primeira coisa, quando eu vou selecionar alguém para fazer parte da minha equipe, eu seleciono com base nesses valores. Quando eu faço questão hoje uma das empresas que eu administro tem em torno de 40 pessoas. E todo processo seletivo eu faço questão, no processo de admissão, no processo de demissão, participar, porque eu tenho que zelar pela cultura da empresa, que é a missão e a visão. Você que é líder tem que buscar saber qual que é a missão e os valores da onde você está trabalhando, da igreja que você está, da situação que você está liderando. Por quê? O líder ele tem que zelar, ele tem que ser o exemplo. Mas exemplo do que? Se eu não tenho clareza nem de qual que é a missão da empresa. Você pode ver que as principais empresas, se você pegar Google, se você pegar Ambev, se você pegar a Apple, se você pegar Amazon, se você pegar essas principais, Tesla, todas essas empresas que crescem, Natura, vai ter lá a missão, a visão e os valores. Eu só dei essa pincelada, né, nessa questão, porque senão, se um líder não sabe aonde ele quer chegar, não em termos de carreira, mas de conduzir o coletivo, como você observou, ele não consegue fazer nada. Então, primeiro passo é isso, onde queremos chegar, todo líder. Você é empreendedor, a Elisete, que é da Alecrim aqui, da confeitaria.
Não importa. Onde vocês querem chegar? Ah, você que acabou de assumir uma liderança de jovem da igreja. Beleza. Onde queremos chegar? Primeiro ponto é isso, que, como você bem observou, criar um objetivo em mente para mover esse coletivo. Sem isso, você não consegue mover as pessoas. Uma Eu acho que coisa. tem isso, acaba ficando sem propósito. Sem propósito, sem propósito. Então, se você pegar a maioria, vamos dar uns exemplos aqui, até dentro da Bíblia. A maioria dos líderes da Bíblia, em algum momento, Deus esclareceu a missão dele. Então, vamos lá, Moisés, sei lá, tirar o povo de Israel da escravidão. Essa era onde queremos chegar. Vamos pegar outro aqui. Por exemplo, Josué era conduzir o povo de Israel para a terra prometida. Então ele tinha onde queremos chegar. Alguém direcionou, ele falou, aonde queremos chegar é esse, né? Jesus, quando ele veio, ele tinha uma visão clara de missão. Resgatar o povo do pecado e criar uma ligação com Deus. Então, ter uma missão, Paulo, de fazer a difusão do Evangelho de Cristo. Então, ele tinha esse ponto B bem claro. Aí quando você tem o ponto B bem claro, né, aí você consegue criar, né, identificar as pessoas com a mesma missão, né, com o mesmo objetivo. As pessoas vão falar, caramba, mano, eu me identifico com a visão do Rodrigo. E aí começa o processo de liderança. O processo de liderança, ele inicia quando um líder ele inspira. Se ele não tem uma visão, jamais ele vai promover uma inspiração. Você tocou num ponto agora importantíssimo. Essa última frase que você disse aí. Um líder que inspira, né? A gente vê na atualidade muitas pessoas liderando, pensando às vezes no seu próprio eu, nas suas vontades, em realizar os seus desejos, né? Não realizando as coisas num consenso comum entre todos, como você disse, não indo para um mesmo propósito juntos, né? Apenas querendo realizar algo seu. E isso é totalmente o oposto de uma liderança, não vou dizer correta, mas de ser verdadeiramente um líder, né? Sim, uma coisa, indo para uma parte, né, eu fiz esse back, né, esse pano de fundo aí que eu acho muito importante. Agora eu vou compartilhar, Rodrigo, algumas coisas que foi muito importante na minha carreira como um líder, tá? Hoje é o que eu te falei. Eu acho que contando diretamente e indiretamente, hoje eu lidero mais ou menos umas 100 pessoas. Eu tenho um negócio com 40 pessoas, um negócio com 25 e outros projetos pequenos onde eu tenho uma representação de liderança. Eu acho que entre diretos e indiretos, eu lidero em torno de mais ou menos liderar, pessoas que eu olho, não influenciar, né? Às vezes a pessoa tem um Instagram com 1 milhão de seguidores. Necessariamente ela não é um líder daquela pessoa, porque ela não convive com ele, né? É isso que eu estou falando. Uma coisa que fez total diferença nesse meu processo, eu errei muito na liderança. Errei muito. Porque é o que eu falei, eu comecei muito jovem. Primeira coisa fundamental nesse processo de liderança para começar a ter êxito. Comunicação. Comunicação. Você não tem ideia quantos líderes pecam por não ter uma comunicação honesta. Quando eu falo honesta, não é no sentido ético, é no sentido de clareza e no sentido de eficácia e franqueza. Às vezes eu ia dar uma ordem, então dava aquela floreada. Às vezes eu ia chamar a atenção de alguém, eu não tinha maturidade na minha liderança, eu ficava preocupado de chamar a atenção do cara, como que ele ia achar, se ele ia ficar magoado, se não ia. Olha só,
A comunicação eficaz e direta vai te ajudar demais. Eu estabeleci uma cultura de comunicação objetiva aqui na empresa. Falei, vamos lá, beleza. Sem cerimônia. Às vezes a gente está criando reuniões de 1 a 2 horas de reuniões, e-mails extensos, uma pessoa do lado da outra. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um processo de comunicação eficaz, feedback verdadeiro. Então, quando o trabalho não ficava legal, ô, fulano, chega aí, você precisa dar uma melhorada aqui, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Ao contrário também, cara, tem alguma condição aqui que a gente pode... Existe muitos líderes que se comunicam mal e não são objetivos, tá? Ser franco não significa ser desonesto, não significa ser grosseiro. Quem trabalha comigo sabe que eu não sou grosseiro, mas o que eu estou falando é evitar interpretações. Muitos líderes pecam porque, de um lado, os liderados interpretam de uma forma, de outro lado, ele presume de uma outra forma, e não existe magia, não existe interpretações sobrenaturais. Você precisa conversar, você precisa realmente olhar e entender o que aquele seu liderado está pensando. Hoje se fala muito de um tema que é a comunicação não violenta. Quem já ouviu falar? Comunicação não violenta. Tem líderes que se comunicam tão mal, às vezes ele é agressivo, que ele até inibe a criatividade, processos de criações. Aquela pessoa, às vezes, não promove uma solução, não faz nada, não sugere, fala, não vou falar nada, meu. Esse cara aí, nem vou comentar, porque, meu, não tem jeito. Eu já vi muito isso dentro de igreja. Não, esse cara acha que tudo é do jeito dele. Então, um líder, ele tem que saber se comunicar com franqueza. Sabe por quê, Rodrigo? A comunicação, ela organiza. O que as pessoas não entendem, que é como se fosse o invisível se tornando visível. A comunicação, ela tem o poder de organizar as coisas. Então, se você tem um staff abaixo de você, uma equipe de liderança, trabalhe a sua comunicação de forma objetiva, de forma direta. Não deixe margem para interpretações. Mas que você... Às vezes, olha só, às vezes eu mesmo, às vezes eu estava chateado com algum liderado, sabe como eu comunicava assim? Aquela pessoa vinha falar, oi, o que é? Então, eu tentava demonstrar que não estava satisfeito. E aí eu perdia de chegar na pessoa e falar, é isso, é aquilo outro. Então, um líder, ele precisa ter essa capacidade de uma comunicação objetiva, de uma comunicação direta e de uma comunicação honesta. Principalmente em grandes empresas, igrejas grandes, lideranças coletiva ampla, existe aquele negócio que acaba uma coisa, vira fofoca, vira outra. Nossa, mas eu quis dizer aquilo se tornou algo que, virou um problema. Eu costumo dizer, a comunicação organiza e evita que um problema pequeno se torne um problema maior. Aqui, ó. Respira fundo, toma água e seja claro. Seja claro, seja franco. Isso não significa você ser deselegante, isso não significa você ser grosseiro, isso não significa você... sentar, olhar olho no olho, como a Alberta falou, toma uma água, seja franco. Evite interpretações. Fulano tá assim, 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 eu acho que é porque eu fiz aquilo. Ou ao contrário também, né? Esse processo de liderança, ele é uma... O Han Charan fala isso, né? É um pipeline. Você tanto lidera para cá, como às vezes você tem líderes acima de você, né? Então você precisa entender. Aqui, né, na Líder, especificamente, o nosso trabalho, eu tenho um escritório aqui, mas nosso trabalho é externo. Tem vezes que eu vejo um funcionário, às vezes, uma vez no ano. Às vezes na festa de final de ano, na confraternização, né? E aí eu tive uma dificuldade. Como que eu crio uma liderança forte com pessoas que não estão presentes? Olha só, esse era o meu desafio. Poxa. Essa era a minha pergunta.
Eu tenho cara no Rio de Janeiro, tenho cara em Minas Gerais, tenho cara em Vitória. Esse trabalho da área de petróleo, ele não acontece justamente em São Paulo. Os portos estão em Santos, estão em Macaé, no Rio de Janeiro, está em Navegantes, está em Vitória. Então, eu tinha que começar a desenvolver como que eu crio uma cultura na empresa, como que eu sei que o cara bateu o cartão, saiu no horário, ou entrou ou chegou no horário, como que eu sei que o cara está fazendo um bom trabalho ou não, como que eu defino um padrão de qualidade na minha empresa se eu não estou presente com esses caras. Esse era o meu desafio. Foi aí que eu saquei comunicação e preciso desenvolver uma coisa que você começou a falar. Eu falei, o meu desafio é tornar esses caras líder de si mesmo. Se eu tivesse que definir um organograma aqui na empresa, seria um organograma horizontal, assim. Ninguém é chefe de ninguém. Eu falei, como esse cara não tá aqui, como eu não tô vendo ele, eu não tenho ferramentas que falam, mano, se você não chegar no horário, vai descontar, porque nem cartão o cara batia. Ó, se você não fizer isso aqui, ó, ele não tinha fiscalização de um superior, né? Às vezes você está trabalhando no mesmo ambiente, o cara, mano, o chefe chegou, mano, o zap aí. Exatamente. E aí eu tenho uma equipe que ela está diluída, está totalmente à distância. E aí eu falei, eu preciso desenvolver a autoliderança desses caras. Eles precisam, ser líder de si mesmo. Eu não posso gerenciar, então ele tem que ser o autogestor. Então, eu desenvolvi um programa de autoliderança. A gente criou até um guia da autoliderança, onde eu fazia a questão, mano, todo dia você vai ler esse guia. Ali tinha alguns princípios para ele ser líder de si mesmo. Então, eu difundi essa missão e esses valores. Falei, beleza, você não bate cartão, mas agora você tem responsabilidade. Você não tem um chefe te supervisionando, mas você é responsável pela qualidade do seu serviço. Então, eu fui... muito claro, porque você soube delegar, né? Uhum. E ao você delegar, você deu autonomia para a pessoa, mas ao mesmo tempo ela se sentiu na posição, poxa, eu sou responsável realmente por mim mesmo e por esse posto, vamos dizer assim. Sim. E o mais interessante da autoliderança é que quando você cria, aqui ninguém se torna um líder sem ser um líder de si próprio. Jamais um líder deveria ser um líder de qualquer coisa se ele não tem a autoliderança. A autoliderança te ajuda a um elemento que vem intrínseco a ela, que é a autocorreção. Quando você é líder de si mesmo, você saca os seus erros e faz uma autocorreção. É isso que é o grande lance da autoliderança. Os valores da empresa. Eu falei, preciso contagiar essas pessoas com esses valores da empresa. Criei uma campanha, eu falei, toda sexta-feira você vai estampar o valor que você acha importante. E aí eu vou fazer uma camiseta personalizada e você vai levar esse valor. O cliente, na hora que você entrar, vai ver. Aí os caras, empatia, honestidade, integridade. O que você acha importante? Eu acho fidelidade. Começou. Eu fiz uma camiseta para cada um e falou, beleza, você acha esse valor importante? Então as pessoas têm que te reconhecer por esse valor. Então você vai carregar esse valor no peito, né? De uma maneira didática. E aí todo mundo tem ainda, né, uma camiseta toda sexta-feira para utilizar com o valor que ele carrega, o principal valor. E aí a comunicação começou a se fazer. A comunicação, as pessoas, eu comecei a promover um ambiente onde as pessoas começam a, eu posso confiar nesse cara aí. Eu tô tendo voz para falar. Às vezes o não se comunicar tem o líder quietão, não tem o líder quietão? O líder quietão, a não comunicação é uma comunicação. Aí, ou seja, você tá, tem muitos caras que se comunicam assim, chefe, não líder, se comunica assim. Se comunica assim. Se comunica assim. E aí não fala, não se expressa, não divide a responsabilidade. Ele fala mais do que se ele estivesse expressando em palavras. Exato.
né? Então, a Mandar um abraço pro comunicação. Fabinho. Ó, o Fabinho é ele com a esposa que tem feito a live de quarta-feira comigo aqui. Pô, Fabinho, ó, o Rodrigão falou muito bem aqui, e aí tem uma audiência aqui do nosso projeto aqui, fica a recomendação aí, ó, da live aí com o Rodrigão e o Fabinho aí. Felipe, a gente tem mais uns 10 minutos aí. Vai lá. Eu não vou me estender, a comunicação eu acho que é uma coisa muito boa. Eu estou tentando falar de coisas que eu aplico no dia a dia aqui nas empresas. Uma outra coisa é você parar de jogar dama e jogar xadrez. O que isso significa? Um líder que é top, o líder que é top joga xadrez. O que isso significa? Às vezes o líder ele acha que ele tem que ter um único tipo de liderança. O pior erro que ele pode cometer. Você tem que ter liderança situacional. Tem um grupo de pessoas que eu tenho que ter um tipo de liderança. Tem uns que eu só vou falar assim, meu, eu preciso daquilo, aquilo outro. Porque eu conheço o perfil daquele cara. Ele vai, não, Felipe, já entendi o que você quer, beleza. Tem outros, meu, que eu tenho que pegar na mão. Ei, chega aí, meu. Preciso assim, 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 esse relatório dessa maneira, com esses detalhes. Se você tiver dúvida, você me chama lá. Eu preciso até 11 horas da manhã desse relatório. Tem outros que eu vou falar, meu, tô no BO com aquele relatório. Meu, beleza, 11 horas? Então, eu preciso desenvolver um tipo de liderança e entender a singularidade do meu liderado. É diferente, tem cara... Olha só, você pode até se identificar com isso, você que está ouvindo a live. Às vezes o cara vai dar uma bronca, é só um que está pisando na bola. Ele reúne todo mundo, fala, então, pessoal, a gente precisa melhorar esses relatórios aí. Vocês estão entregando tudo atrasado. Olha só, tô falando pro coletivo. Olha o erro que eu tô cometendo. Tem pessoas que, meu, é muito boa, nem precisava estar ouvindo isso, cara. É porque aquele líder tem insegurança de ir lá e falar direto com aquela pessoa. Elogios Exatamente. também. Elogios também, as pessoas. Sabe o que é? Eu preciso. O time está indo muito bem, então tá legal. E tem pessoas que não estão indo bem. Então, entender a singularidade de cada um dos seus liderados é o que vai fazer total diferença. Eu tenho o cara mais ativo, eu tenho o cara mais dinâmico, eu tenho o cara mais tranquilo, eu tenho o cara com a marcha lenta. Aí eu, líder, preciso desenvolver uma liderança capaz de tirar o melhor resultado de cada um. Tem uns que é zagueiro, tem uns que é goleiro, tem outros que é atacante. Eu não posso pôr esses caras no mesmo caldeirão e fazer uma única liderança. É isso que faz a diferença que eu estou falando. Que é você parar de jogar dama. É um grande desafio. Sim, você parar de jogar dama, meu, e jogar xadrez, mano. Jogar xadrez, não tem certo ou errado. Vai ter uma hora que você vai ter que ter uma postura melhor, vai ter uma hora que você vai ter que ter uma... E tem líder não, que ele acha que é tudo uma coisa só. Vai passar a mensagem, passa para o coletivo, vai chamar a atenção, chama a atenção de todos, vai dar um elogio para todos, e aí corrompe ou até estimula o erro, dependendo de como for. Então tem que pensar na singularidade de cada um, dar mérito para quem precisa e cobrar a responsabilidade de quem precisa ser cobrado também. Né? Então, falei de comunicação, falei de singularidade, de você entender a singularidade dos seus liderados. E, sei lá, cara, para a gente finalizar, uma coisa que é um elemento, é o timing. O timing é saber a hora de fazer as coisas. Saber a hora de chamar a atenção, saber a hora de ir lá e dar o abraço, saber a hora de dar o elogio, porque isso vai inspirar confiança, isso vai demonstrar inspiração que a gente estava falando. O líder ele tem que ser admirado. Ele é aquele cara, mano, que tá na frente, que tá ali, mano, e você pega e fala assim, caramba, eu admiro esse cara, velho. Já teve situação que eu tinha que, diante de uma crise, mandar aquela pessoa embora, aquela pessoa chegou em mim e falou assim, Felipe, você consegue me pagar só o meu deslocamento? Porque eu gosto de trabalhar aqui com vocês, mano. Eu espero essa fase passar. E eu fiz isso.
Eu me dei meu jeito, nem precisou cair nessa situação. Mas é uma pessoa que, meu, se identificava com a missão e falou, cara, meu, eu quero continuar aqui, mano. Uau. Porque se inspirou com isso. Eu costumo dizer que isso eu tive que aprender dentro da igreja. Porque na igreja você não tem poder financeiro, você tem falta de recurso e você tem que inspirar essas pessoas a saírem de casa, a fazer um trabalho comunitário, a se enganjar com a missão. E aí é por meio disso. É por meio de você conhecer, instigar, você conseguir ser um líder inspirador. Então esse time, essa visão, falta em muitos líderes. Faltem muitos líderes enxergar o invisível. A única diferença... Vamos ser bem franco aqui, a maioria falta isso. A maioria. Hoje no nosso país existe ausência de liderança que inspire. Dentro de igrejas existe ausência de liderança. No mundo corporativo existe ausência de liderança. Por quê? Porque dificilmente você olha para alguém e você fala, meu, caramba. Eu tenho algumas... Eu vou dar 3 líderes que eu acho bacana aqui, até para ficar de referência. Vou tentar funilar aqui no Brasil para, né, meu, tem muita coisa. Só para a gente finalizar. Um líder que eu acho bacana, vamos pegar aqui, por exemplo, coletivamente, no esporte, Bernardinho. Eu assisti já uma palestra dele, e aí você vê, mano, cara, é um estilo de liderança ali no esporte. Jorge Paulo Lemann é um cara que também, principalmente para jovens, as empresas dele já ganhou vários prêmios de melhor empresa, onde os jovens gostariam de trabalhar. É um cara bacana. No campo religioso, meu, é delicado falar, mas tem o Ed René, que eu acho que é um cara assim, que ele promove reflexões, pelo menos. Eu acho que um líder tem que promover reflexões. E até, né, independente de placa, de religião, o próprio Papa Francisco ele foi considerado um líder carismático, né? Um líder carismático, né? Então, buscar referências ajuda muito nessa trajetória aí do líder. Cara, tentei fazer um apanhado daquilo que eu faço no dia a dia mesmo. Sensacional. Toda vez que a gente faz essa live, o tempo é mínimo, essa 1 hora de Instagram é terrível. O assunto é muito bom. Da outra vez que eu bati papo com o Felipe foi a mesma coisa, a gente começa a falar e quando vai ver já foi. Eu quero só ler alguns comentários aqui. Ó, o Denis mandou, rapaz, acredita ou não, eu já tive liderança que me colocou para jogar na zaga com 1,67 de altura. Aí o Fabinho diz, as empresas são feitas de pessoas e não de números. Pois é, Fabinho. Se todo mundo enxergasse isso, seria excelente, né? E o Denis aqui, mais uma vez, muitos são líderes e precisam saber que são líderes. Acredito que todo mundo tem sim uma liderança, porém, às vezes só precisam apoio feito... o programa Dream Makers, olha aí. Tem uma frase que é assim, ó, líderes foram feitos para liderar. Parece simples, mas é isso. Se você é líder, você tem que liderar, né? O Lucas deu um exemplo, ó, Jesus é um exemplo de líder. Com certeza, tá? Eu estou tentando pegar um exemplo dos nossos dias e prático aqui. Mas, pô, Jesus é liderança servidora, né? Pastor Wagner Zoanete, da Igreja Plenitude, acabou de entrar aí. Um grande abraço, pastor. Já participou dessa live aqui comigo também, foi muito bom. Agora, para nós, Felipe Santos é monstro. Rodrigo Idem, gratidão. Eu tô tentando chegar assim, pegando carona no Felipe. Ó, vai dando o seu joinha aí, a galera aí, pra gente saber que tá aí. Meu. Isso aí. Liderança, nada dessa live. É isso aí. Bom, gente, a gente está caminhando para o finalzinho aqui. Já o Instagram avisa a gente aí. Ó, já acabou de avisar, tem 30 segundos. Felipe, quero te agradecer demais mais uma vez pela sua disponibilidade, meu irmão. Eu que agradeço e agradeço a todos aí. Eu não quero ser injusto com ninguém. Tem um monte de gente aqui conhecida que eu tenho afinidade. Um beijo aí para todos mesmo. E um excelente feriado, né? Para nós.
Pessoal, a live vai ficar salva aí no IGTV. Se você quiser anotar alguma coisa,